Olá, olá, seres divinos, olá, olá, seres quânticos. Sim, estou um pouco sumida aqui do canal. Como vocês estão vendo, sempre são vídeos do canal antigo que tá vindo pra cá, mas realmente, gente, eu estou um pouco sumida aqui do canal. Eu confesso que foi também não digo um desleixo, mas foi também um momento ali que eu tava precisando me afastar um pouco. Eu senti isso, que eu tava, sabe, quando você precisa dar um tempo para você mesmo. Então eu tava num processo ali que eu tava precisando me afastar um pouquinho. Então por isso que eu fiquei colocando só vídeos do canal antigo aqui, para mim poder dar esse tempo para mim. E engraçado que ontem eu tava conversando com uma amiga minha que mora na Austrália, tanto que ela até faz, ela que faz a mesa radiônica para mim. E nós estávamos conversando, eu expressando algumas coisas que estão acontecendo comigo, né? Conversando com ela, até porque daí eu aproveitei para conversar bastante. Só que tem um fuso horário daqui para Irlanda para ela, então é 9 horas. Então ficava muitas horas assim, meio a resposta. Mas enfim, eu conversando com ela e falei algumas coisas que estavam acontecendo. Eu falei assim: nossa, Rita, eu sinto que tá acontecendo tal coisa comigo. Eu vou falar aqui pra vocês, assim, que eu gosto de dar a minha experiência de vida. Eu gosto de dar situações que acontecem na minha vida. Eu gosto de passar para vocês. Então, às vezes, o que acontece? Isso também aconteceu comigo. A gente vê as pessoas que fazem vídeos no canal do YouTube e tudo mais, terapeutas, enfim, essas pessoas, a gente vê como se elas já tivessem chegado numa iluminação, que elas não têm problemas, elas não têm situações que balança a estrutura ali, nem nada. Pelo contrário, nós temos isso também, só que nós vemos a situação por um olhar diferente. Então, eu quero dar minha experiência de uma situação que aconteceu comigo, várias na verdade, para vocês verem, nossa, isso não é só comigo, não é um caso isolado comigo. A Érica, que tá lá na Irlanda, ela comentou dessa situação que tá acontecendo com ela. Eu tô num momento ali que vocês estão vendo que eu fiquei bastante tempo sem colocar vídeos novos aqui no canal. E eu conversando com essa minha amiga Rita, eu falei assim: Rita, tá acontecendo tal situações comigo. Eu falei assim, eu tô afastada também do meu canal. Eu falei assim, eu tô ficando muito tempo na frente do celular, das social medias, e isso está me incomodando. Daí a gente conversando, ela falou assim: Érica, se policia também, tenha mais, como ela usou o termo, tenha mais também, ai gente, tipo, se policiar, tenha mais, assim, cuida mais do teu tempo que você tá perdendo na frente do celular ali, né? Porque esse tempo, na verdade, a gente tá perdendo. E eu fiquei pensando ontem, ela falou isso, eu fiquei pensando hoje de manhã, como eu tô de folga, eu fiquei até mais tempo na cama. E daí eu peguei e falei isso, uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei assim: Rita, faz tanto tempo que eu não tiro um dia de folga pra mim. Daí eu expliquei pra ela, eu falei assim, que nem domingo eu tirei folga lá da loja, ficou uma vendedora lá, eu não fui pra loja. E eu falei assim, mas só que assim, eu acordei cedo, alimentei o meu gato, dei uma ajeitada na casa, me arrumei e fui pro aniversário do meu sobrinho, do meu noivo. Daí eu falei assim, daí chegamos em casa, já tava um pouquinho mais tarde, já tava friozinho. E daí eu falei assim, daí eu só coloquei o pijama e fui pra cama. Daí o meu noivo até veio e falou pra mim, perguntou pra mim se eu tava doente, que tinha acontecido, se eu tava brava, tinha acontecido alguma coisa. E eu falei pra ele, falei assim, não, eu não tô brava, eu só tô cansada, porque eu não tô conseguindo realmente folgar. Eu estou trabalhando direto, então meus dias de folga eu sempre tô fazendo também algo e eu não tô conseguindo folgar. E eu peguei e falei isso pra Rita, né? Eu falei assim, Rita, não tô conseguindo folgar. Daí ela pegou e falou o seguinte pra mim, falou: Érica,
eu tiro. Na verdade, a gente tinha que fazer até isso até 2 vezes por semana, mas uma vez por semana, Érica, eu tiro pra fazer nada. Nada mesmo. Daí naquilo eu lembrei de uma palestra bem curtazinha de uma grande mestra, ela já desencarnou até, indiana, que eu não me lembro o nome, gente. Olha, pra nome, eu até brinco, eu falei assim, eu brinco ali com os meus clientes. Quando eles voltam, eu falo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Daí os clientes olham pra mim, você lembra de mim? Eu lembro, mas eu não lembro do teu nome. Eu falei, se você me falar o seu nome agora, vai dar 5 minutos, eu vou esquecer seu nome, mas o seu rosto eu nunca vou esquecer. E realmente eu não esqueço o rosto. E os clientes voltam, eu falo, oi, como é que você tá? E até dou detalhes ali, até das compras dele. E aí, a Ciclano gostou da joia que você comprou? E aí, aquela pulseira ficou legal? Então, ainda eu lembro da joia que a pessoa comprou. Mas eu não me lembro o nome. Enfim, voltando aqui ao assunto. Daí, essa grande mestra indiana, ela pegou e falou assim, nós temos que aprender, falando para os ocidentais, que seriam nós, né? Vocês têm que aprender a tirar um dia da semana para vocês não fazerem nada, para vocês ficarem no nada, para vocês ficarem somente na presença de vocês mesmos. E eu assisti essa palestra, foi uma palestra bem curtazinha, era em inglês até. E daí essa Rita falou pra mim, daí esses dias eu tava vendo uns vídeos ali da Elaine Orives. Eu gosto muito da Elaine Orives. E ela, tipo assim, dela passeando com o noivo dela, curtindo. Daí eu peguei e falei assim, caramba, faz quanto tempo que eu não faço nada? E você, eu te pergunto aqui, faz quanto tempo que você não faz nada? É interessante que eu tenho até essa crença até hoje, mas eu tô trabalhando muito nela, que eu identifiquei essa crença. Que eu pensava assim, que eu fui criada de uma maneira ali, que era o seguinte, você só tem o direito de descansar depois que você fez tudo que você tinha que fazer. Então, eu tinha aquela crença, eu só vou ter o direito de ser feliz depois de eu ter conquistado o meu carro, casa, apartamento, depois de eu ter conquistado uma certa quantia de dinheiro no banco, depois de eu ter conquistado um tal emprego, depois de ter conquistado um emprego que eu tô ganhando tanto. Então, eu tinha muito essa crença, muito mesmo. Gente, muito forte, era muito forte até essa crença quando eu morava no Brasil. Então, eu não me permitia descansar, tanto que no Brasil, assim, quando era criança, tinha ali aquelas férias com os pais, mas depois ali da vida ali adulta, ali, daquela que nasceu minha filha e tudo mais, eu acho que eu só fui tirar férias mesmo pra curtir, se eu não me engano, foi 2 vezes na minha vida, 2 vezes. E eu nunca dei, naquele momento, eu nunca tirei férias. Eu não sabia que era parar e curtir. E às vezes eu olhava até a minha irmã, o meu irmão ali tirando férias, se divertindo. Eu ficava com inveja deles. Eu falei, cara, como eu queria tanto fazer isso? E eu não me achava merecedora de tirar uma férias, de tirar um momento só pra mim, porque eu falei assim, não, mas eu não tenho tanto de dinheiro no banco, eu não tenho tal coisa, eu não tô com um emprego que eu quero, dos meus sonhos, eu ainda não tô ali aquela estabilidade financeira. Então eu tinha muito forte, muito arraigada essa crença. E daí depois eu vim embora pra cá e eu fui começando a mudar, a quebrar essa crença. E daí eu conversando com a minha amiga Rita, que é minha terapeuta também, que ela faz a mesa radiônica, ela falou, Érica, tira um dia da semana. Daí eu falei assim, nossa, é verdade, mas eu já tinha assistido essa palestra dessa indiana, eu já tinha visto uma palestra uma vez de uns monges tibetanos falando a arte de não fazer nada. E daí eu peguei e fiquei pensando, eu falei assim, ok, o universo tá querendo me dizer algo. E eu peguei e fiquei pensando, só falei assim, faz quanto tempo que eu não tiro pra fazer nada? E eu comecei a olhar, eu falei assim, caramba, hoje é minha folga, hoje é minha folga, que vocês estão vendo aqui, que eu tô sem maquiagem,
só com o cabelo lavado aqui, tomada banho, mas sem maquiagem, do jeito que eu gosto de ficar em casa. E eu falei assim, caramba, eu amo, sabe? Eu amo fazer isso. Eu gosto eu gosto muito de estar aqui no meu ateliê. E a minha casa aqui é grande, mas eu gosto muito de estar nesse espaço aqui do meu ateliê. Eu gosto de estar no meio das minhas pedras, aqui na minha janela onde que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu gosto de ficar, sabe, em silêncio. Hoje eu fiquei mais de 1 hora em silêncio aqui meditando. Eu gosto disso. E eu tava sentindo falta desse reencontro meu comigo mesmo, sabe? Eu e a minha centelha divina. Nossa, me emocionei aqui. E eu tava sentindo falta disso, de eu me reconectar com a minha centelha divina. Eu até conversando com a minha amiga, parece que eu tinha me perdido nesse momento de 2 meses pra cá. Eu me senti que eu tinha me perdido. E daí ela pegou e falou, Érica, começa a se policiar mais, começa a ter mais, ver as situações. E daí ela até falou assim, Érica, começa a perceber o que tá acontecendo. E eu peguei e até comentei com ela, falei assim, eu falei pra ela, falei assim, cara, eu tô cansada, eu tô perdendo muito tempo na frente do celular, parece como se eu estivesse procurando realmente um descanso, ficar assistindo aqueles videozinhos, ficar horas ali. E daí eu fiquei ali pensando, eu falei assim, não é isso. É porque eu me desconectei de mim mesma, de eu conversar comigo mesma, de eu me reencontrar, de eu me silenciar a minha mente e escutar a minha centelha divina, de eu entender o que essa Érica aqui, ela quer. Então daí eu gosto muito eu presto muita atenção tudo na minha volta, porque tudo que tá na tua volta tá querendo te dizer algo, sempre tá querendo te dizer algo. E daí ontem eu tava conversando até com a maquiadora que vai fazer minha maquiagem. Ela falou assim, Érica, vamos agendar já o horário ali, tal. Eu, não, tudo bem. Ela falou assim, peraí, você qual é, Érica? Você é a Érica que vai casar tal dia? Eu falei, não, meu é o do ano que vem. Ela, nossa, ela pediu, começou a brincar, ela falou assim, pediu desculpa, ela falou assim, eu vou fazer a maquiagem de uma Érica também, que é brasileira, e daí ela explicou ali, pediu desculpa, eu falei que não precisava se preocupar, tava tudo bem. E daí depois disso, uma outra Érica entrou em contato comigo, e daí nisso eu tenho uma outra Érica, que também é minha amiga, que mora aqui há muitos anos. Daí na hora que veio, ela falou isso, já tava tipo assim, fazia uma semana que vários momentos, várias Éricas, esse nome tava vindo pra mim, que é o meu nome. E vários momentos, várias vezes estava vindo esse nome pra mim. E eu peguei e fiquei pensando, que deu naquilo, a gente tem que estar sempre atento. Eu falei, ok, espiritualidade, o que você está querendo me dizer? E eu peguei e coloquei ali o significado, já comecei a procurar o significado do meu nome, Érica, né? Eu falei assim, bom, algum significado está querendo me dizer esse nome. Eu comecei a procurar e é tipo assim, já sabia que é um nome germânico da Escandinávia, que daí ali como se fosse assim, que daí o significado seria um nome de poder, uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer, uma presença muito forte, uma presença de liderança e tudo mais, e veio ali toda a questão do significado. Quanticamente significa uma vibração de liderança, uma vibração de poder, uma vibração de que sabe o que quer e tudo mais. Eu peguei, eu li todo o significado ali e eu falei assim, foi isso. Eu esqueci esse momento de que o poder está comigo, que o poder está dentro de mim. Então eu acabei me cancelando, eu acabei não me permitindo descansar, eu acabei não me permitindo relaxar, eu acabei não me permitindo ser quem eu vim para ser, que o poder está na minha mão, a liderança está dentro de mim. Então me permiti esse momento, tipo assim, de esquecer quem eu sou. Eu peguei e falei assim, tá, ok.
Se aconteceu isso, então eu vou trazer esse poder de volta para mim, eu vou lembrar quem eu sou. E daí nisso, daí eu lembrei dessa palestra, dessa indiana falando, vocês têm que tirar um dia da semana para vocês, para fazer nada, é vocês com vocês mesmos. Então eu tava naquela, o meu dia, eu falava assim, minha folga, né? Então minha folga, o que eu tava fazendo na minha dia de folga? Eu gosto que nem dar uma ajeitada na casa, que nem hoje eu dei uma ajeitada na casa, eu gosto disso. Mas eu tava, tipo assim, ajeitava a casa, ficava fazendo joias para levar pra loja, ficava fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí quando chegava a noite, já ia dormir e, tipo, no outro dia eu ainda tava cansada. Então eu tava vindo dessa rotina, tipo assim, já fazia muito tempo. Eu falei, não, tem algo aí que não tá legal, não é isso. Eu preciso de um momento somente pra mim, pra eu ficar na cama até mais tarde, se eu quiser, que eu fiz isso hoje, ficar na cama até mais tarde, tomar o café da manhã, que nem eu gosto de tomar o café da manhã aqui na janela do meu ateliê, porque tem essa janela gigante aqui, eu gosto do meu ateliê por causa dessa energia. Então, sim, eu vou fazer isso. Eu vou tirar um dia da semana pra mim. Eu não vou fazer joia hoje. Eu sei que eu preciso fazer joia, mas amanhã eu faço. Então, amanhã eu acordo mais cedo, eu faço. Quando eu chegar da loja, então eu faço mais um pouco de joia. Mas hoje não. Hoje eu vou me dar o direito de descansar realmente, de fazer nada. Então, eu falo aqui pra vocês, quantas vezes que você se deu o direito de uma vez por semana, não vou fazer nada. E daí é interessante que eu tava vendo lendo ali um texto de alguns monges, né, budistas. Eles falam, curta o seu nada. Se você não quer fazer nada, então fique fazendo nada, curta o seu nada. Curta estar naquele momento sentado, que nem eu tô aqui ou falando com vocês, eu tô olhando o céu. Curta esse momento. E daí, pra mim, eu tinha dificuldade, gente. Eu tinha muito dificuldade de achar que se eu não tivesse produzindo, eu não era legal. Então eu tinha muito aquela crença que eu tinha que estar produzindo todo momento. Então, mas só que se você não tira um dia para você realmente descansar, não fazer nada, aquilo você começa a pegar ranço daquilo que você está fazendo, você começa a descansar, você começa a ficar cansado, você começa a pegar birra, você começa a não querer mais, porque daí naquilo o teu corpo, a tua mente ali vê aquilo como sofrimento, então você começa a se auto-sabotar, você começa a ficar se boicotando porque você não quer mais, porque aquilo está sendo cansativo. Então você começa a se boicotar, você começa a se auto-sabotar. Eu peguei, já tava nesse nível, e eu tava me auto-sabotando. Então eu ficava horas na frente do celular, vendo videozinhos ali, porque eu tava cansada. Mas só que eu não tava vendo aquilo como se eu tivesse cansada, eu tava vendo aquilo como, tipo, eu tô estressada. Lógico, se você não está parando, se você não está tirando um dia da semana para você mesmo, lógico que você vai se estressar, lógico que você vai cansar, lógico que a tua mente vai procurar outras alternativas, ficar na frente de videozinhos, ficar em joguinhos de celular. Então ele vai procurar esses mecanismos, essas coisinhas para poder desligar um pouquinho. Então eu tava desse jeito. Daí a minha amiga falou isso, eu lembrei dessa palestra. Eu falei, é verdade. Então o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo? Se permita. E uma coisa que é bem interessante, que eu vi um vídeo que falava assim,
Você tem que se permitir ser rico, você tem que se permitir ser próspero, você tem que se permitir. Daí a pessoa, daí o rapaz que estava falando falou assim: você se permite ser feliz? Ah, lógico. Então por que você não está sendo? Daí porque daí o cara pegou e falou: porque eu não tenho, ainda não alcancei a tal quantia que eu quero. Tá, mas para você só será feliz quando você conseguir essa quantia? Daí o cara ficou quieto assim: não. Para essa quantia vir mais fácil, se permita ser feliz. Daí eu lembrei de uma frase hoje que ficou batendo na minha cabeça, do professor Hélio Couto. É uma frase, ele falava assim: procurai o reino do céu, que tudo será lhe dado, que mais ou menos esse tema ali. E eu falei assim: é verdade. O que é procurar o reino dos céus? É procurar quem você é de verdade, é você saber quem você é de verdade, é se você se reconectar com quem você é de verdade, é você se reconectar que você é uma centelha divina, que você faz parte do todo, que você é o todo, que você se permita ser feliz. Essa questão de trabalhar feito parecendo que está numa mina de carvão, da onde que vem? Não vem do todo. Pode ter certeza que isso não veio do todo. Se a gente pega ali mais profundamente para entender essa questão, eu tenho que trabalhar para trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou, não sei, isso, aquilo. A gente tem que estar ali, eu não gosto de usar muita palavra trabalhar, porque ela vem um termo do latim que é o ser torturado. Então eu falo assim, eu gosto de usar muito o termo, a gente tem que estar sempre progredindo, a gente tem que estar sempre evoluindo. Então eu queria trabalhar, eu falei, não, a gente tem que estar sempre progredindo, a gente tem que estar sempre evoluindo. E eu pode ter certeza, você hoje que está aqui nesse canal, que está crescendo hoje, que eu tive que fazer esse novo canal aqui, você hoje que está nesse meu novo canal aqui, eu tenho certeza que você hoje, se você olhar para o seu eu de ontem, você, tipo assim, evoluiu e progrediu muito. Nossa, Érica, mas é verdade, eu hoje olho aquela Érica lá do passado, às vezes eu dou uma olhadinha assim para trás, sabe? Eu dou aquela olhadinha assim e falo, caramba, olha onde que eu estou. E esses dias eu tava lá na loja, e daí eu tava pensando, eu falei assim, caramba, a gente é um co-criador, só que a gente não tá ciente disso. Então, e eu tava assim na loja, daí eu falei assim, quando eu cheguei aqui, eu só queria abrir minha loja. Eu abri minha loja. Daí eu peguei e falei assim, Deus, ok, centelha divina, agora eu quero tal coisa. Então a gente tem que, essa questão de sempre do evoluir. Você, eu tenho uma loja, mas agora eu quero um espaço maior, eu quero tal coisa maior. Não é falar, isso é coisa do ego. Não, não é do ego, porque nós viemos aqui para progredir, para crescer cada vez mais. E outra coisa, o universo, o todo é infinito. Que nem diz o professor Hélio Couto, o todo, não se deixe vencer de tanta generosidade e amor. O que você quer? Carro, casa, apartamento? Tô aqui, tô, sua casa, carro, apartamento. O que você quer? 1 milhão no banco? Tá aqui, 1 milhão no banco. O que você quer? É isso, tá aqui. O todo não se deixa vencer por tanto amor e generosidade. E por que você não se permita descansar um dia da semana que nem eu não estava fazendo? Descansar um dia da semana, se permitir ser feliz, se permitir descansar, se permitir dar uma risada. E esses dias eu tava conversando até com meu pai, eu sempre ligo para meus pais no Brasil, né? Daí eu tava conversando com ele e tudo mais. Daí eu falei assim, eu tava no restaurante com a minha amiga. Daí naquilo veio aquela, sabe, um flash, eu falei assim, caramba, olha como a gente tem que agradecer tanto. Daí eu falei, né, daí eu tinha ido num restaurante italiano com uma amiga. Eu falei, cara, olha como eu tenho que ser muito grata, porque eu estou tendo tantas oportunidades na minha vida, que nem ir num restaurante italiano mesmo, comer uma pasta italiana, conversar com meus amigos, às vezes eu vou em restaurante espanhol, vou em restaurante coreano, libanês, tailandês, enfim,
de vários países, que essa culinária que eu tô experimentando aqui. Eu falei assim, aonde? Se eu tivesse no Brasil, será que eu estaria degustando isso? Será que eu estaria realmente tendo isso? Então eu fico vendo, eu falei assim, como eu sou grata. E daí depois veio aquela frase assim pra mim, Érica, tudo tem o seu tempo. Não é o tempo do ego, é o tempo que tem que ser. E isso é interessante porque quando a gente solta, as coisas fluem com uma maneira muito tranquila. E se permita, que nem eu, se permita tirar um dia da semana para descansar e fazer nada. Sabe fazer nada? Se quiser ficar na frente do celular, na frente do assistir um filme ou maratonar uma série, faça isso. Se permita, solta pro fluxo da vida, pro universo resolver isso, porque o universo é infinito, é abundante, é próspero. O universo não tem escassez pro universo, não tem pobreza pro universo. O que tem pobreza e escassez é tuas crenças limitantes que estão aqui. E eu tava nessa crença, eu falei assim, não estava me permitindo descansar um dia da semana. Não, eu tenho que progredir, eu sou dona de loja, gente, eu tenho que estar sempre ali, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que fazer aquilo, joias, isso, aquilo. Não. Um dia da semana eu vou tirar para descansar, para não fazer nada. É assim, vou descansar, sabe, assim, ficar que nem eu tô aqui, ó, desse jeito aqui na cadeira, que eu amo, gente, juro pra vocês, eu amo estar nesse espaço aqui. Fica aqui, eu gosto tanto de ficar aqui olhando pro céu, eu fico conversando em voz alta com a minha centelha divina, eu converso com as minhas plantas, eu dou beijo nelas, eu converso com o meu gato, eu fico incomodando meu gato fica incomodando, tanto que eu tô com os braços aqui, ó, todo arranhado, que meu gato me arranha, daí eu incomodo ele, e é isso. Se permita ser aquela pessoa que você quer ser, se permita. Tá bom? Centelhas divinas, seres quânticos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê, e se permita.